Então vamos lá. Movimento uniforme. Das aulas que a gente teve anteriormente sobre movimento uniforme, lei de inércia, repouso e equilíbrio, vocês lembram o que era o conceito, a definição de movimento uniforme? Movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade do corpo não muda. Não muda de quê? Não muda de valor. Quer dizer que quando a velocidade não está mudando de valor, a gente diz que esse movimento ele é uniforme. Beleza? Movimento uniforme é aquele em que a velocidade, aí ele chama aqui de velocidade escalar instantânea. Ele diz que a velocidade escalar, quando ele usa esse termo velocidade escalar, ele está se referindo justamente ao valor. Tá certo? Professor, e por que ele não diz logo valor? Porque aí às vezes a linguagem fica um pouco mais difícil do aluno entender, né? Mas entenda dessa forma. Instantânea é aquele valor da velocidade que é calculado naquele instante de tempo. E ele está dizendo que esse valor, em cada instante de tempo, é constante. Então ela não muda durante toda a duração do evento, durante o movimento do objeto. Diferente de zero, de modo que o móvel... Isso aqui é a consequência. Quando o objeto não muda o valor de sua velocidade, quando ele está se deslocando, então ele sempre vai sofrer variações de espaço iguais em intervalos de tempos iguais. O que são essas variações de espaço que ele está dizendo? São as distâncias, que a gente chama de ΔS. É o ΔS. Ou seja, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O que ele chamou de variação de espaço ou variação de posição é o ΔS. Qual é a consequência do movimento ele ser uniforme? O móvel vai percorrer distâncias iguais, anote aí, distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Tá só aqui em tempos iguais, né? Entenda que quando eu falo tempos iguais, são intervalos de tempo. Beleza? Aí nós temos aqui dois exemplos de movimento em que o objeto está se deslocando com valor de velocidade constante. Observa esse primeiro exemplo aqui. No tempo zero, ele está na posição S0. Tá? Aí quando passa aqui 3 horas, ele está nessa posição S1. Quando passa aqui no instante de tempo 6 horas, ele está nessa posição S2. No tempo 9 horas, ele está na posição S3. E no tempo 12 horas, ele está na posição S4. O que é que você percebe aqui? Bom, que os intervalos de tempos foram iguais. Os intervalos de tempo, você está observando aqui que ele está marcando sempre de 3 em 3 horas. 0, que é onde ele começou a marcar o tempo aqui, né? 0 hora, ele acionou o cronômetro do relógio. Aí 3 horas, 3 horas depois, 6 horas, 3 horas depois, 9 horas. E mais 3 horas depois, 12 horas. E a cada instante de tempo desse está associada a uma posição. S1, S2, S3, S4. Beleza. Então, com isso, se esse objeto está se deslocando nessa trajetória que é curvilínea, tá? Mas, mesmo sendo curvilínea, ele pode estar se deslocando, ele pode estar em movimento com velocidade que não muda de valor. Pode ou não pode, pessoal? Um corpo pode estar fazendo curva e a velocidade pode estar com valor constante, sem mudar de valor todo o tempo? Claro que pode. Então, a gente admite que esse satélite aqui está com um valor que não muda, o valor de velocidade que não muda. Beleza? Então, nesse caso, ele está se deslocando em movimento uniforme e sua velocidade não está mudando de valor. E ele está percorrendo aí distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O outro exemplo aqui, uma trajetória retilínea. Então você observa aí. No tempo 0, ele está na posição S0. No tempo S1, ele está na posição... No tempo 1 segundo, ele está na posição S1. No tempo 2 segundos, ele está na posição S2. No tempo 3 segundos, ele está na posição S3. Então essas distâncias aqui,
Vamos supor que ele percorre 20 metros a cada segundo. 20 metros daqui para cá. 20 metros aqui para cá. 20 metros. E aqui também, no caso do satélite, vamos imaginar que ele percorria nesse arco aqui, que ele está fazendo, sei lá, vamos imaginar que ele percorria aí uma distância de 200 quilômetros. Então, em cada arco desse, que ele demora 3 horas para fazer, seriam sempre 200 quilômetros. Um exemplo aqui, né? 200 quilômetros, 200 quilômetros, que é uma velocidade até baixa para o satélite. E aí você calcularia aqui a velocidade do satélite, que seria aqui, não vamos botar 200 não, vamos botar 600. Vou botar 600 aqui. 600, pronto. Que aí fica um pouquinho mais próximo da realidade, né? 600 km em 3 horas. Qual seria a velocidade do satélite aqui, pessoal? Se ele percorreu 600 km em 3 horas. E para calcular a velocidade, eu uso o ΔS, né, pelo ΔT. Velocidade, distância, que é o ΔS, e aqui é o tempo. Qual seria a velocidade do satélite? Seria 200 km por hora. Beleza? Então essa aqui é a velocidade do satélite. E a velocidade dessa pedrinha aqui? Vamos lá, ela percorre sempre 20 metros a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Ó. Era 0, passou para 1 segundo. Então vamos calcular essa velocidade aí. Vamos calcular essa velocidade aqui dessa pedra. Vai ser a distância que ela percorre, que é 20 metros, dividido pelo intervalo de tempo, que é de 1 segundo. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Que isso aqui é a mesma coisa que 72 quilômetros por hora. Certo? Professor, o senhor não ensinou a gente a transformar de metro por segundo para quilômetro por hora? Ainda não. Então vamos lá. Vamos montar aqui uma tabelinha aqui, bem ligeirinha aqui. Então, nessa tabelinha a gente vai fazer aqui uma conversão de velocidades de metro por segundo para quilômetros por hora. Se eu tenho 1 metro por segundo, isso equivale a 3,6 quilômetros por hora. Aí vamos lá. Aqui na parte de metros por segundo eu vou mudando agora de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pronto, vamos parar por aqui. E aqui agora, na parte de quilômetros por hora, eu vou pulando agora de 18 em 18. O que foi que eu fiz? Ó? Se eu multiplicar 5 por 3,6, certo? Se eu multiplicar aqui 5 por 3,6 de metros por segundo para quilômetros por hora, se eu quiser passar aqui, eu vou ter que multiplicar por 3,6. E o inverso, eu vou ter que dividir por 3,6. Então você vai ter que fazer uma conta, né? Vai ter que fazer uma continha. Então se eu pegar aqui, ó, 3,6 vezes 5, e a gente fizer essa continha, eu vou transformar a velocidade de 5 metros por segundo para quilômetros por hora. 5 vezes 6, 30, vai 3. 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. Professor, mas a vírgula? A vírgula andou uma casa para sair, vai andar uma casa para entrar. Ou seja, vai ficar 18. Pronto. E a partir de agora, você vai aumentando os valores de 18 em 18 aqui para completar a tabela. Complete o restante aí da tabela, de 18 em 18. Como é que vai ficar? Copie aí e complete o restante da tabela. Nesse lado aqui, você vai de metros por segundo, a partir do 1, você vai fazendo aqui de 5 em 5. Ó. Certo?
E do outro lado da tabela em quilômetros por hora? Você vai fazendo de 18 em 18. Se o primeiro valor é 18, qual é o próximo valor? Diga aí para mim. 36. 36 mais 18. Pronto, 54. 54 mais 18. 72 mais 18. 90 mais 18. Pronto, perfeito. Então tá feita aí a nossa tabelinha de conversão de velocidades, que é para você, é claro que você tem que saber fazer essas continhas aqui, tá certo? E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de fazer. Até terminar o ensino médio a gente tem que estar dominando essas contas com vírgula, divisão por vírgula. Mas aqui para física, para a gente não se embaralhar muito com essas contas, tá aqui a tabelinha, tá? Rapidamente você monta essa tabelinha no caderno e você aprende como é que faz essa tabela. Primeiro valor você coloca 1, o outro você coloca 3,6. Esse aqui a gente nem usa. Aí aqui a partir de 5, você vai de 5 em 5, certo? E aqui você vai de 18 em 18. E aí monta a tabelinha e aí você faz a correspondência dos valores, que esses são os valores que mais aparecem nas questões. Para que na hora que apareça a necessidade de converter um valor de velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, ou de quilômetro por hora para metro por segundo, já que é o metro por segundo que é a nossa unidade no sistema internacional, né? Tá certo? Você pode usar essa tabelinha, tá? E fugir às vezes da resolução dessas continhas aqui, tá certo? Mas mais uma vez, nós temos que ser capazes de dominar essas continhas também. Beleza? Professor, e da onde é que vem esse 3,6 aqui? Seguinte, quando você está transformando, por exemplo, aqui, ó, quilômetros por hora em metros por segundo, olha só, o K, esse prefixo K, eu já falei para vocês que ele vale 1000. Então pronto, aqui vai ficar 1000. 1000 metros. E aqui embaixo, uma hora tem 3.600 segundos. Então, quer dizer o seguinte, se eu passar esses números lá para o outro lado, ó, 3.600, fazer aqui, ó, o meio, produto do meio pelos extremos. Como é que vai ficar? Ficar 3.600, né? Que é quilômetros por hora. Esse 1000 vai passar para cá dividindo. Aqui é um vezes, né? E igual, o que é que sobrou desse lado aqui? 1 metro por segundo. Você está vendo que você não precisou decorar nada. Tá certo? O K ele vale 1000 metros e uma hora tem 3.600 segundos, que a gente já conversou sobre isso. Fiz aqui o produto do meio pelos extremos. 3.600 passou para lá multiplicando pelo quilômetro. E o 1000 passou para lá multiplicando pelo hora. Ficou aqui dessa forma. Quando você divide 3.600 por 1000, essa vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então vai ficar 3,6 quilômetros por hora é igual a 1 metro por segundo. Então, se você quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai ter que pegar o valor e multiplicar por 3,6. Beleza? Tranquilo? Se você tivesse, por exemplo, aí, ó, se você tivesse, guarda essa relaçãozinha aqui e não precisa decorar. Isso aqui você parte daqui, né? Você parte bem daqui. Tá aqui a demonstração que é para você não precisar decorar. Aí, por exemplo, o valor que a gente tinha lá em cima, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Mas quem é metro por segundo? Metro por segundo é tudo isso aqui, ó. E aí eu substituo. Substituo aí o metro por segundo. Só um instantinho aí, pessoal, que a minha mesa deu uma travada aqui agora. Pronto. Espera aí que acontece esses bugs aqui.
Belezinha? Copiar a tabelinha aí? Sim ou não? O microfone tá baixo, eu não tô te ouvindo direito. Tudo bem. Gente, eu não tô vendo o chat, tá bom? Então vamos voltar lá pro outro slide lá. Podemos voltar para outro slide, né? Copiar a tabelinha. Quando precisar fazer conversão de velocidades, nós vamos usar a tabelinha. E de vez em quando, vocês dão umas treinadas aqui nessas continhas também. Beleza? Lembrando, a aula vai ficar gravada para que vocês possam depois, se tiver tirar alguma dúvida, quem quiser assistir de novo. Pronto, vamos lá. Cadê o pessoal aqui? Deixa eu ver aqui, tem 32 pessoas. Pronto, acho que a maior parte da sala está aqui, se não a sala toda, né? Vamos lá. Gráfico da velocidade em função do tempo.